Bom dia novamente, pessoal. Aula do dia 22 de setembro, manhã, parte 2. Estávamos falando sobre treinamento de força, ainda falando sobre aspectos biológicos, falei um pouco de aplicações do raciocínio de diagramas força-velocidade e potência-velocidade do corpo todo, até dicas de como avaliar alguma repercussão dos saltos verticais, né? Alguns elementos assim a gente viu. Agora eu vou continuar falando sobre mecanismos, vamos começar aqui compartilhando, vamos voltar lá. Eu estou aqui no slide que eu adicionei aqui, adicionei esse slide, tá? Depois tem que ver a numeração aí, não foi sobre o que eu falei aí do artigo da Pantoja. Mas vamos lá, deixa eu botar primeiro no slide onde a gente estava aqui. Então, pessoal, falei um pouquinho da resistência de força e agora eu vou falar de outras bases biológicas muito genéricas, assim, do aumento de força máxima muscular, tá? Então, nós temos que relembrar, assim, que historicamente se acreditava que a força muscular era muito ligada a volume muscular, então tu hipertrofiava, tu aumentava a força. Que tem um certo sentido, né? Mas se acreditava demais como único mecanismo, digamos assim. E o que se sabe já há um bom tempo é que é possível melhorar a força sem modificar o volume muscular. Então, existem também adaptações que a gente chama são as neuromusculares, né? De forma geral. Aquelas mais clássicas, né? Mais ao nível de padrões de ativação, né? Que ligado a recrutamento de unidades motoras, né? Ou seja, tu aumentaria a força a partir de um aumento de unidades motoras recrutadas e também ao aumento de frequência, né, de disparos dessas mesmas unidades motoras recrutadas, né? Isso teria relação até com fibras mais glicolíticas, que teriam mais mielinização, né, nos motoneurônios relacionados a essas fibras musculares. Então, seriam unidades motoras que teriam maior velocidade ali de transmissão, né, na parte de sinapse e tal. Então, tudo isso explicaria esse um maior padrão de ativação que a gente acaba avaliando através da atividade eletromiográfica, né? Isso é um fator de aumento, né? Mas, claro, há também a hipertrofia, né, sarcoplasmática e miofibrilar, né? A gente tem que lembrar que não ao nível de sarcoplasma, de miofibrilas, a gente tem aumenta a hipertrofia, a gente aumenta o volume muscular, mas também aumenta o número de fibras, né? Aí tem a ideia também da hiperplasia, né? Mas ao nível de fibra, não, ao menos em modelos humanos. Aí tem uma discussão aí que em animais já teria se visto e tal, uma coisa antiga e nem estou atualizado sobre isso. Mas o que interessa para nós é que aumenta o volume muscular também em dadas condições de treino. Depois a gente vai falar um pouco disso, desses dois fatores aí principais, né? Só que da parte do controle neuromuscular, nós vamos chamar assim isso nós vamos ver um pouco mais amplo do que algumas vezes se vê. Às vezes se resume as adaptações neuromusculares apenas em padrões de ativação muscular, né? E não é bem assim, né? Existem dois grupos de adaptações neuromusculares que a gente pode resumir assim e depois detalhar, que é adaptações intramusculares e adaptações intermusculares, ou de aspectos de adaptações sobre a coordenação, né, intramuscular e intermuscular. A intramuscular é mais microscópica, vamos chamar assim, não necessariamente, mas ela é mais interna, né? O nome já diz, é dentro do dado músculo. Então, ali sim entram aqueles padrões que eu comentei para vocês, recrutamento, frequência, sincronização também, que é um elemento mais difícil de se avaliar, mas hoje já se tem, já há alguns anos, né, o professor Merletti, da Universidade de Torino, desenvolveu, junto com um dos alunos dele, que hoje é uma das maiores referências no mundo nessa parte de adaptação, que é o David Farina, né, trabalha no Imperial College, se não me engano, em algum lugar desse, né, sobre esses aspectos, onde eles fazem o array de ativações, né? O professor Marco já colaborou com eles, já tive a chance de ir para Torino conhecer o laboratório, mas nunca trabalhei. Mas interessante assim que eles conseguem com esse array de eletrodos, né? Ou seja, eles têm uma área muito maior de controle dessa ativação, eles conseguem estimar, inclusive, a atividade de unidades motoras simples.
né? Então, eles conseguem ter todo aquele padrão de ativação, que é um somatório de unidades motoras recrutadas e tal, essa assembleia, né, que se costuma dizer, de ativação, né, de unidades motoras ativadas. Eu consigo também desmembrar, através de um processo matemático muito complicado, e saber o padrão de ativação de cada unidade motora naquele músculo. Então, consigo ter uma informação muito maior, inclusive de aspectos mais profundos da musculatura, que é um tanto difícil na análise de eletromiografia de superfície, né? Mas, de qualquer jeito, esse padrão de ativação aumenta. Isso a gente tem que lembrar, e está confirmado até que a sincronização também aumenta. Eu tenho também marcadores ali de reflexos de estiramento e tal, que vão também trazer adaptações. Isso vai estar muito ligado aos fatores de segurança biológicos, como se eu ao longo do treinamento, eu diminuísse com os meus limites de segurança do músculo. Então, um limite bem comum, mas esse já foge um pouco da ideia do intramuscular aqui, é a própria cocontração, né? Mas essa cocontração ela vai aparecer de forma importante na melhora da força, né? Quando a gente falar da coordenação intermuscular. Eu já começo falando disso mesmo. O que acontece? A cocontração é um padrão, é a quantidade de ativação que eu tenho do músculo antagonista. Então, vamos imaginar aqui o meu músculo agonista, que é uma ação de flexores de cotovelo, né? Eu estou analisando a atividade eletromiográfica desses flexores, né? E coloco lá um par de eletrodos também nos meus extensores do cotovelo, que são lá, a gente sabe que é um antagonista, né? E a gente sabe que, como uma questão de defesa estrutural do nosso processo evolutivo básico de locomoção terrestre, é ter esse padrão de ativação de cocontração como fator de segurança e estabilidade da articulação. Ele tem essas funções. Mas claro que essa cocontração, essa quantidade de ativo, quando eu faço uma flexão de cotovelo, né, e vejo que tenho, se confirma aquilo que eu disse, né, que se ativa lá os extensores, quando eu exerço grandes forças flexores, e é claro que ele não ajuda em nada na força líquida, né? Se eu tiver muita cocontração, isso é ruim, porque ele produz uma força contrária, né? E o que vai valer é a força líquida, porque do agonista vai vencer do antagonista e consigo fazer o movimento, né? Obviamente. Mas com o treinamento, o interessante é que esses padrões de cocontração diminuem. Esses fatores de segurança biológicos reduzem, tá? Então, isso é parte das adaptações de coordenação intermuscular, porque isso não envolve um grupo muscular determinado e tal. Isso é mais de um grupo. E, além disso, eu tenho também a ativação de sinergistas, tá? Que é o que trata aí a tal eu digo que é poético, né? Da tal da orquestração muscular para esse padrão de atividade. O nosso sistema musculoesquelético ele é muito adaptativo, tá? E se costuma dizer em controle motor que ele é extremamente redundante. Significa dizer o seguinte, que para realizar uma mesma tarefa afim, eu consigo fazer mais de uma estratégia de padrões de ativação entre os vários músculos envolvidos na tarefa, né? Desde os agonistas até os de sustentação, que faltou o termo agora, e os antagonistas mesmo, que tem essa função de estabilidade. Eles vão ter padrões de ativação que vão se modificar para realizar as mesmas tarefas. E vai ter uma variabilidade biológica sobre isso, mas se tem como estudar isso. Tá? Eu já desenvolvi modelos disso, quando eu estudei lá os nepaleses, por exemplo, eu desenvolvi um modelo que eu não inventei, né? Só aprendi e usei, que era do sequenciamento de ativações entre grupos musculares, por exemplo, do quadríceps, né? Embora eles tenham um controle neural parecido, regiões musculares obedecem padrões de ativação um pouco diferentes. Existe um controle intramúsculo mais complicado do que se achava, inclusive em músculos mais simples, né? Como é o caso do sóleo, né? Tem áreas do sóleo que se ativam um pouco de forma diferenciada e que com a idade se perde isso. Então, padrões de coordenação muito mais complicados que a gente entende. Tudo isso está dentro de uma ideia dessa orquestração, que é um sequenciamento de atividades que vai otimizar. Para vocês terem ideia, isso já foi visto, por exemplo, essa orquestração diferenciada resultando em algum ganho, né, ligado, por exemplo, a atividades de resistência, já tem se visto em atletas maratonistas, atletas de alto nível
eles vão produzir ativações musculares para a mesma tarefa, ou seja, não vai mudar ângulo, não vai mudar forças articulares geradas, líquidas, né, da articulação inteira, mas extensores do joelho vão ter padrões de ativação dentro dos seus quadríceps, né, dos seus músculos principais, de modo um pouco diferenciado ao longo da prova. Isso é um sinal, isso é uma flexibilidade neural que evita ou diminui fadiga. Então é treinável, embora não seja perceptivo, né? A gente faz de modo vegetativo, né? Pois bem, isso é treinável também, tá? Esse sequenciamento de ativação. Eu tenho maneiras de visualizar isso, é um pouco mais intuitivo, quando tem coisas muito grosseiras, tá? Eu gosto de dizer assim, quando vamos treinar força, e tem alunos muito destreinados mesmo, que falta uma coordenação mesmo nos aparelhos, aluno que nunca usou aparelho de musculação, ou em alguns grupos musculares, onde o próprio músculo ele tem uma função básica de gerar pouca força, né? Geralmente são músculos que não são gravitários, né? Um exemplo bom disso é quando a gente vai fazer trabalho de treinamento de força de flexores de joelho, né? São músculos relativamente fracos, né? Embora tenha lá o gastrocnêmio também atuando nele, o braço de alavanca é muito pequeno, mas então é uma região ali de musculatura fraca relativamente em relação aos extensores. Quando tu vai fazer um trabalho de força, níveis máximos nesses grupos musculares, tu vê muitas vezes um padrão de coordenação muito instável, tu vê um tremor, inclusive, isso é até visual, tá? Isso o Bompa vai chamar de adaptação anatômica, tá? E quase sempre isso desaparece ao longo de 2 semanas de treinamento, né? Isso mostra também, essa suavidade do movimento mostra um controle motor, tá? E isso é bom mesmo. Tá? Então, quando tu evita essa instabilidade, isso é bom. Ela pode surgir por outros motivos, por lesão, por instabilidade, né? Por desequilíbrios musculares, etc. Mas quando ela aparece, quase sempre não é um bom sinal dessa instabilidade, porque nesse caso não significa flexibilidade motora ou de controle, né? Ela significa assim é uma falta de adaptação para essas condições. O músculo não está acostumado a ativar de forma tão potente naqueles ângulos, etc. Então tu vê aquele padrão de movimento tremor, né? Tu vê que o cara não tem nenhuma coordenação. Isso pode acontecer até em condições diferentes também. É o levantador de peso quando vai fazer força muito fraca, movimentos de controle, né, maior, que é trabalhos artísticos, etc., movimentos de balé e coisa. O cara não tem, e também tem tremor por causa dessa falta de coordenação. Quando aparece isso, que é visível, assim, isso é também, né? Aí, claro, tem muito cientista que não gosta disso, porque é o primo pobre, isso é feio, é só ver uma vibração lá, não tem nada de mecanismo super importante. Mas é uma sinalização importante, e no mundo do treino real é super importante, porque é o que a gente vê, né? A gente está vendo no treino e pode usar isso também como um recurso para ver a adaptação. Tá dentro desse mundo aí de coordenação intermuscular. Tá bom? Que mais, pessoal? Aqui esse gráfico tem uns erros aqui de digitação, mas ele resumindo vai me mostrar que ao longo de um processo de treino, imaginando um cara destreinado inicialmente, vai começar a treinar força máxima, aqueles treinos de musculação, a gente sabe que, aí eu vou botar um número mágico aqui que é ligado à linha tracejada, tá? Então cuidado com esse número mágico, mas em torno de até 8 semanas, eu sei que as adaptações principais de ganho de força que eu vou ter, eles vão ser principalmente ou predominantemente devido a adaptações neurais. E agora a gente vai expandir, vai ser dentro daquele grupo lá que eu coloquei também. Os aspectos intermusculares também vão estar atuando. Inclusive até primeiro, a adaptação anatômica acontece nas primeiras semanas de treino. Então todas essas adaptações vão aparecer aí até 8 semanas. Não significa... Bom, depois de 8 semanas, as adaptações de força elas vão ser predominantemente ligadas a adaptações de hipertrofia, se eu treinar voltado para isso também, porque eu posso treinar mais ligado a aspectos só neurais, aí o ganho de hipertrofia vai ser menor. Tá? Mas eu vou ter, a partir de 8 semanas, quando treinar voltado para hipertrofia, essas adaptações vão ser o principal responsável. Mas lembrem só que essa não significa que é um botão de ligar e desligar. Eu só vou ganhar massa muscular a partir da 8ª semana. Não é isso. Tá? Isso vai depender muito de aspectos individuais
e também vai estar muito ligado ao tipo de treino que eu for fazer, né? E aí eu vou ter lá um subtipo de treinos de força que é voltado para hipertrofia, né? A gente já conversou disso, né? Que quase sempre não é um submétodo da área de treinamento físico. A hipertrofia é muito mais ligada à saúde como fim, né? Porque tem o aspecto estético também, né? Mas também tem um aspecto de saúde geral, né? A gente tem que lembrar disso. Mas lembrem disso, não é um botão de ligar e desligar. Dependendo da condição inicial do aluno, também não é só a genética, mas depende também do nível de destreino dele. Que eu falo, né? Quando tem um aluno acamado, um aluno que perde muita massa muscular por causa da restrição de movimento, ou alguma situação de recuperação mais intensa, eu tenho ali eu posso ali ter ganhos de massa muscular, inclusive em primeiras semanas de treino. Isso não é estranho. Então, vai depender muito da condição inicial do aluno. Esses números que eu falei antes, de 8 semanas, é para alunos inicialmente destreinados, mas alunos sem nenhuma comorbidade maior e tal. Tá? Nada mais grave. Né? Eu tenho os treinamentos isométricos, tá? Eu vou falar um pouquinho deles, assim, já falei que é um padrão de ativação lá, que não há mudança de comprimento, a gente já sabe disso. Só que eu gostaria de adicionar um elemento que é mais atual, assim. Primeiro que ele não é muito específico. Ele entra naquela discussão que eu falei lá das salas de musculação, que tem que cuidar com a especificidade. O treinamento isométrico quase nunca é um treinamento em si muito específico. Ele quase sempre é parte de um treinamento para gerar uma adaptação de algo mais funcional que vai envolver situações que não são isométricas, tá? Mas que são interessantes. Então, quando tem pontos fracos de fadiga local, tu vai fazer treinamentos isométricos, muitas vezes em musculaturas que vão ter a responsabilidade de manutenção de postura, como por exemplo, os padrões de apoio na água, que comentei da natação, que o cara pode fadigar e começa a fazer essa hiperextensão de punho aqui, e isso não é bom. Então, ele tem que fortalecer essa musculatura também localmente. O ciclista, para manter a posição também, muitas vezes fadiga a posição e prejudica lá o desempenho dele. Então, vai fazer algum trabalho de um treinamento de força isométrico mais para resistência, mas ainda dentro do campo da isometria, né? Mas eu queria adicionar também, pessoal, muito treino do core, aqueles treinos ligados à postura, treinamentos ligados a adaptações centrais, assim, de musculaturas ligadas à região abdominal, tronco, e com uma função postural importante, quase sempre feitos de modo muito lento ou em isometria. Tá? E tem que lembrar que quando o movimento é muito lento, como por exemplo, em alguns padrões de movimento de Pilates, por exemplo, eu tenho que lembrar que nesses casos o músculo ele funciona quase que em condições de isometria, embora tenha velocidade é tão baixa, ela é tão próxima de zero que os músculos funcionam quase sobre as leis da isometria lá na relação força-velocidade, né? Ou seja, com alto poder de produção de força, né? E são extremamente importantes também. A gente sabe que geralmente essas situações de movimentos lentos ocasionam condições de instabilidade, né? Então é uma boa tarefa de melhorar a estabilidade central, né? Só que, claro, tem também as religiões em torno disso, tem que se ter cuidado, eu só falo isso, mas eu também não demonizo, assim, acho que tem práticas muito interessantes, né, como é a do core, a próprio Pilates, né, mas só tem que cuidar com isso. Quando eu vejo um aluno que trabalha com saúde e é só professor de Pilates, e ele vai trabalhar com grupos muito diferentes e ele só sabe fazer o Pilates e ele inclusive é do grupo mais de base lá do Pilates, não lembro do método, não é o Evolution que é o mais moderno, mas é o de raiz, porque fez lá com a filha do alemão, que for, né? Aí eu me preocupo, assim, porque é óbvio que não existe aspirina assim que resolva tudo no exercício físico. Né? De novo, o mais importante é tu encaixar esse raciocínio do Pilates, das coisas interessantes que o alemão inventou há 100 anos atrás, dentro do teu modelo de treino para as especificidades daquele aluno. E aí vão ter várias situações que vão ser interessantes. O próprio treinamento funcional tem muito disso, na verdade, resgatar coisas que estão na essência da teoria do treinamento, que a gente vê que
os grupos mais clássicos de treinamento físico fazem sempre, que é coisas ligadas à funcionalidade, direcionados a isso. Tá? E depois a gente vai ver até na aula lá com o monitor, com o Rafa, mais sobre esse raciocínio. Mas aqui entra a importância dos treinamentos isométricos. O único dado que eu dou, assim, que eu sei de uma evidência, mas obviamente que tem conflito de interesse, que é sobre os corredores, né? A gente fez um mestrado com a Paula Finato, ela fez mestrado comigo, onde a gente foi estudar o efeito do treinamento de Pilates em corredores, tá? Então, nesse estudo, a gente observou que eram 2 grupos de corredores, fazendo inicialmente do mesmo nível, eram corredores recreacionais, tá? Treinavam muito treino contínuo, de volume relativamente alto, 2 grupos equilibrados, só que um deles foi adicionado Pilates, só isso. E a gente avaliou antes e depois o tempo de desempenho, o desempenho deles, né, em prova de 5.000, avaliamos a cinemática deles, a atividade eletromiográfica e a economia de corrida como um dos principais determinantes de desempenho. O que aconteceu? Quem adicionou esse treinamento de Pilates, os 2 grupos melhoraram. Só que quem adicionou o treino de Pilates melhorou mais o desempenho, melhorou a economia mais do que o do grupo controle, vamos chamar assim, e modificou os padrões de ativação, que, resumindo, significou o seguinte: eles começaram a ativar mais alguns grupos musculares centrais durante a ação de corrida e um pouco menos alguns grupos propulsores, musculaturas propulsoras de membros inferiores, nesse grupo Pilates, vamos chamar assim. Tá? Isso resultou em uma melhor economia e melhor desempenho, tá? Que é o que o corredor quer, em última análise. E trouxe ganhos parecidos com de treinamentos de força tradicional, que a gente já tinha visto num mestrado anterior, com o Jorge Storniolo. Tá? Então, de certa forma, hoje, quando me perguntam sobre isso, o que eu digo, a dica que eu dou é que não tem um melhor. Aí a gente volta para aquela discussão do treinamento variado. Se eu tenho corredores, eu vou ter que ver bem também os gostos dele, tem toda aquela parte psicológica, etc. Mas acho muito importante ter algum bloco de treino ao longo dos anos que tenha treinamentos mais funcionais, centrais, Pilates, por exemplo, mas também treinamentos com força tradicional mesmo, até com força máxima e até com força rápida. Tá? Então, mais do que dizer se é mais importante um ou outro. Por enquanto, ficamos com isso, de variação de grupos musculares, numa certa sequência, que depois a gente vai falar, mas a melhor resposta é fazer vários deles ao longo do tempo, ao longo dos macrociclos, não todos no mesmo macrociclo, obviamente, que senão tu só faz treino de força, só paralelo, né? Mas tem que lembrar que tem que correr também, né? Até foi engraçado que eu faço parênteses aqui, conto essa história, porque me convidaram para dar uma entrevista numa revista aí, essas de divulgação e internacional, e aí quando eles me mostraram, aí eu falei isso, resumindo o que eu falei agora para vocês, e aí o que eles iam passar era assim, mais ou menos: você não precisa mais correr, faça pilates para ser um melhor corredor. Resumindo, era isso mesmo que eles estavam falando. Eu disse, não, peraí, não, bota, eu não disse isso. Eu disse que, além de correr, obviamente, tu tem que continuar com o teu programa de treino, de corrida. Se tu adicionar o Pilates, tu tem ganhos a curto prazo. Eram 16 semanas, até um pouco mais longo o estudo da Paula Finato. A gente sempre faz 8, 10, mas naquele lá nós fomos um pouquinho além. Não lembro se é 14, 16, alguma coisa assim. A gente foi um pouquinho mais longe, assim, mas ainda é pouco, né? Durante 16 semanas aconteceu isso, né? Melhorou isso. Então, eu sugiro que em programas de mais longo prazo se pense em adicionar esse programa de treino. Ele pode ser interessante, só que ainda, eu falei, ainda nem se sabe como é isso adicionado ao treino de força também. Se realmente tu continua com esses ganhos, mas eu disse que isso é positivo, de qualquer jeito, adicionar ele não vai trazer prejuízo, e a gente já sabe da parte boa, de maior estabilidade postural, etc. Aí eu mostrei dados da literatura que, por exemplo, correlacionam fraqueza central com a própria técnica de corrida. Corredores, a gente se vê muito em mulheres, né, com um pouquinho de sobrepeso quando vão correr, elas têm muito associado um joelho, né, valgo, e um movimento de pelve, né, que a gente chama no plano não sagital, que é mais no plano frontal e coronal, ou no plano transverso, né, padrões de movimento muito amplos, assim, é muito
né, amplo ligado a essa fraqueza, e isso vai dar mais risco de lesão também. Então, tu treinar centralmente isso já modifica também a técnica, coisa do gênero. Então, mas, de novo, não como substituição, para de fazer e faz só aquela pílula mágica, aí não dá, né? A gente já disse isso várias vezes, né? Tem que cuidar com essas coisas. Bom, limitantes do treinamento isométrico, já comentei, né? O principal é esse ligado a ângulo, é ângulo dependente. Se eu treino em determinado ângulo, a isometria, porque aí eu não tenho repetições, eu tenho tempo, eu tenho até repetições, mas por tempo, né? Eu tenho que executar a ação por 2, 3 segundos, e aí descanso, faço lá de novo, ela vai trazer adaptações naquelas ângulos que eu treinei. Então, isso vai ter muita ligação, e aí que é legal, o treinamento de força envolve muita cinesiologia, né? É quase que obrigatório em programas de saúde, em programas de esporte, né? Em vários campos aí de atuação nossa, mas tem que lembrar que é muito importante entender da cinesiologia do que a gente está trabalhando para poder entender bem que tipos de treino que eu vou fazer que são mais específicos e o que são mais de base para eu montar as minhas sequências de exercício, tá? Aí a cinesiologia vai ser fundamental ligada à biomecânica, né? Eu tenho os treinamentos dinâmicos com resistência variável. Claro, o que eu tenho de mais resistência variável são os de pesos livres, né? Porque vou ter ações musculares onde eu tenho regiões onde a força externa é muito pequena, resumindo, tá? A gente até fazia uns anos atrás com o professor Jefferson, na disciplina lá que a gente calculava torques, a gente estimava até torques musculares nas ações, né? Mas, de qualquer forma, é fácil de notar, né? Quando eu tenho o início lá do movimento, como vocês estão vendo aqui, de uma rosca Scott, por exemplo, no início eu tenho um torque externo baixíssimo e no final do movimento eu vou ter um torque externo baixíssimo. Então, eu tenho a resistência muito variável, né? Os aparelhos de musculação tendem a diminuir essa questão, mas não é que resolvam, né? Eram os antigos Nautilus, uma marca antiga, até grave eu ficar falando essas coisas, nem sei se existe, assim, é um absurdo falar isso, mas tinha uns equipamentos lá que eram com polias assimétricas e tal, e ainda tem isso, né? Hoje os equipamentos modernos trabalham muito com essa questão, que vão fazer com que a resistência seja menos variável, que tu tenha mais resistência ao longo da excursão do movimento. Resumindo, tem um pouco esse sentido, né? E os aparelhos isocinéticos, que são esses equipamentos, só que computadorizados, são muito mais caros e também tem essa questão de manter uma resistência por maior excursão, né? E é isso que entra. Esses aparelhos que têm essas polias diferentes, eu vou chamar de resistência constante, embora a gente saiba que não é bem assim. Tornam mais constante, seriam biomecanicamente mais correto, né? Os isocinéticos, que eu comentei para vocês. O isocinético tem um outro problema também, que é a questão da motivação, porque o isocinético tu marca lá no computador, vai treinar 60 graus por segundo. Não adianta, a máquina te controla 60. Se tu fizer muita força contra, né, no exercício que tu tá lá, ele vai fazer o quê? Ele vai ler isso, ele tem um sistema de feedback muito rápido e quase que instantaneamente ele aumenta a tua resistência. Para quê? Para manter a 60. Agora, se tu quiser matar o treino, faz cara de brabo lá e vai continuar a 60. Tá? É mais ou menos que nem no remo, lá quando tu tem lá um forte, né, remando, se quiser, tu faz força e só passa o remo na água. Tá? Então tem que ter um nível de motivação muito bom, porque diferente do exercício de musculação com peso livre ou na máquina, que não adianta, se tu não levantar, tu não levanta, tu vê ali que o cara não levantou. Tá? Aí eu gosto de dar um exemplo também, que a motivação, por exemplo, nos equipamentos do isocinético, é comum a gritaria, né? Tem que ter estímulo verbal lá, como vários testes físicos, mas tem que ter por questão metodológica lá. Né? A gente brincava lá, porque o professor Roney viu lá, e aí o pessoal diz que tem que gritar. Mas eu gosto sempre de contar uma história, assim, que como, de novo, a variabilidade biológica está sempre atuando, que é o caso do Gilson Mão de Pilão. Tá? Para quem não conhece, né, era um oposto, quando na época se chamava Saída de Rede, que ganhou o Campeonato Brasileiro, a Superliga, foi acho que dos últimos resultados positivos do Rio Grande do Sul, né? Na Ubra, por exemplo, e se não me engano na Frangosul ele jogou também, mas não lembro direito. Mas na Ubra eu lembro bem que, bom, ele levava o time nas costas, resumindo. Eu lembro que o argentino tinha as histórias lá internas, os caras contando que o esquema do Jorge Schmidt era bloquear
e bloquear para ganhar ponto, e na hora de ganhar o rally era com o Gilson, botava alta na ponta, ele virava e depois bloqueio, 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 assim que eles ganharam. E o Gilson, então, era fundamental, tinha uma potência no braço e tal. Foi fazer os testes ali no laboratório, onde na época também o Marcelo Negrão também atuou, que, né, outro gigante do voleibol, estava machucado, fez toda a reabilitação, mas ali se fazia as avaliações também, então estava todo o time passando e os caras sentavam e olhavam o próximo fazer. E estava lá os bolsistas da época, na época acho que a Cláudia Lima trabalhava muito com isso, e tal, a professora nossa, e aí tinha esse relato, de gritaria sempre, né, e os caras sentados olhando, vou te ganhar, vou ganhar de ti, aquela coisa de atleta, né, tudo que é nível sempre tem. Chegou a hora do Gilson, o que contam é que o Gilson chegou assim, disse, olha, eu faço esse teste, mas tem uma condição, eu não quero esses gritos no ouvido. E ele não tinha problema com gritaria também, né? O cara acostumado a ganhar jogo naqueles estádios lotados, mas disse, esse troço tá demais, cara. Os caras, os bolsistas, sabe como é que é? Bolsista de IC, aqueles, né? Afim, né? Força, força, força nos ouvidos. Eu não vou fazer isso. Aí o pessoal até disse que tentou, não, mas segundo tal trabalho, diz que momento. Ele, não, o que tu quiser, cara, mas deixa comigo que eu não preciso desse negócio aí, não. Aí ele foi lá fazer e bateu o recorde da máquina, né? Que era o que se esperava. Ou seja, a questão da motivação intrínseca e extrínseca, elas sempre vão mostrar esse sentido que depois, se der tempo na disciplina, eu vou falar, senão eu já atualizo aqui. Que essa motivação traço, que a gente chama, ela vai ter sempre um sentido hierárquico maior. Né? As questões de valores, as coisas mais internas dentro da gente, elas vão sempre dominar. E o externo, elas vão ser mecanismos que vão poder chegar lá naquela raiz, né? Mas a raiz é interna. Né? Então, isso é um elemento. E outra coisa, as motivações são, como quase tudo na vida, específicas. Né? Tem gente que se motiva de um jeito, tem gente que se motiva por outro jeito. Esse discurso de que, não, é só botar dinheiro na frente que faz. Não, tem um monte de série de questões de valores, etc., que mudam isso. Uma coisa básica, até que eu falo para você, quem vai trabalhar com treinamento, a primeira coisa é não se enganar, achando que o jeito que se motiva vai ser o jeito que vai motivar os teus atletas. E é ruim, porque tu teve toda a experiência da tua vida do teu jeito. Uma dualidade básica disso é o fato esse que muita gente trabalha não, tu tem que ser melhor do que o outro. E aí tem gente que não se encaixa nisso. Não, eu quero ser melhor do que eu mesmo. Só que tem que cuidar, porque esse cara que acha que é melhor do que eu mesmo, tem que cuidar que serviu para ele. Ele vai ter que entender bem como funciona para os outros, porque nem sempre é igual. Tá? Então, essa é a tarefa do treinador também, entender essas questões de mecanismos, né? que ligam, que vão mexer lá na coisa que é mais importante, que é a automotivação ou motivação intrínseca. Né? Treinamento excêntrico, pessoal, vamos falar um pouquinho mais disso. É um treinamento que eu chamaria de avançado. Eu acho que, assim, resumindo, quase nunca é um método para se começar com sedentários. Tem um grupo iniciante, dificilmente tu vai achar um motivo super importante que vai indicar que tenha que se começar com isso. E por que eu coloco assim? Porque, na real, ele também não é nada grave, não é que vai aumentar o risco. Sim, vai ter mais risco de lesão, mas quando bem periodizado, esse risco é baixo. Tá? Então, não dá para demonizar. O que vai depender é o que tu vai fazer com esse treino. Né? Se vai dar muito intenso num cara iniciante, está errado quase sempre. No excêntrico, mais ainda. Porque a gente sabe que a ação excêntrica ela gera processo inflamatório maior, ela vai resultar lá em processos lesivos em estruturas passivas maior, porque vai ter relação com a produção de força, né? A gente produz mais força. Para ter adaptações semelhantes, eu preciso colocar muito mais carga externa, né? Lembra, pela relação força-velocidade a gente viu, né? A gente treina concentricamente quando tem as duas ações juntas. Então, para a excêntrica, eu tenho que fazer um treino mais separado, onde a ação excêntrica seja isolada para eu poder colocar aquela carga maior, que o concêntrico não suportaria, resumindo. Então, é claro que vai ter mais riscos, né? Mas, se bem periodizado, não é o problema. Mas, mesmo assim, o treinamento concêntrico ele traz ótimas adaptações para alunos iniciantes, né? Então, e é mais fácil de se aplicar. Ele é mais fácil de se fazer e ele é mais funcional também. No excêntrico, tu tem que criar situações um pouco diferentes. Tu tem que pedir para um colega levantar peso numa certa fase, tu tem que fazer alguns exercícios específicos, tu não tem uma grande variabilidade de exercícios como os concêntricos. Então,
dificilmente eu começaria com os excêntricos. Deixaria os excêntricos para os alunos intermediários e avançados, como métodos de variação e adaptação específica mesmo, porque a ação excêntrica também é importante. Embora a gente saiba que os limites de ação, de movimento no dia a dia sejam mais concêntricos, por causa dessa característica, né, que a gente falou, explicado lá pela lei de Hill, a ação excêntrica, claro que em vários momentos também vão ser importantes, mas eu daria o tempo para as coisas, eu deixaria eles para treinos, e assim, ó, na prática eu deixaria para um aluno que já está treinando há 2 anos, 3 anos, assim, para começar a pensar em treinamentos excêntricos, né? Eu daria esse tempo para as coisas, e teria muita coisa antes para se fazer com ele. Inclusive com treinos até de força rápida que envolvem excêntrica também, mas nessas condições que são mais fáceis, que são saltos verticais, são mais fáceis de se aplicar, né? O que acontece? O treinamento excêntrico, claro, em algumas situações não vão ser tão específicas, né? O caso da natação, que usa muita concêntrica, não quer dizer que não exista excêntrico, o professor Cruel já mostrou isso, mas obviamente em quantidade de movimento, por causa do meio ambiente, que é altamente resistivo, quase sempre as ações musculares na natação, nos exercícios de hidro, eles vão ser contra essa resistência externa, e aí eu vou ter a condição de predominância de concêntrica, e por isso que o gasto energético é muito grande também dentro da água, por causa da eficiência, que é 4 vezes menor do que a eficiência mecânica da excêntrica, né? Tem riscos de lesão, né? Tem a presença da dor muscular tardia, que a gente sabe lá que é em torno de 48 horas, 72 horas, né? O pico dela. A gente consegue avaliar isso até por questionário mesmo de dor, relacionado à dor. Mas é uma característica que eu tenho que considerar também para o meu aluno, porque ele vai trabalhar com saúde também, até onde eu vou querer levar isso. E de novo, muito individualizado, porque tem alunos até que gostam disso e tem que se dar atenção, né? Porque senão o aluno fica um pouco viciado nesse tipo de dor, e aí é perigoso, né? Porque vai fazer coisas, às vezes, um pouco fora do que está combinado, né? Então tem que conhecer o aluno para aplicar essas coisas direito. E bom, e tem o treinamento pliométrico, que é um carro-chefe assim, dos treinos de força rápida, tá? Ele tem um risco de lesão, mas de novo, gente, assim, ó, hoje o treinamento pliométrico ele é considerado muito importante até para o idoso com início de fragilidade. Assim, tem muita aplicação, mas claro que tudo pensado para aquela condição, né? Tu não vai jogar o idoso de 60 centímetros num banco para ele fazer o salto em profundidade, né? Tem algumas cargas ali de massa que tu pode adicionar também, cargas no próprio contramovimento, o CMJ aqui, né? E aí tu não precisa fazer ele saltar e ter o impacto, tu pode adicionar a carga e fazer o contramovimento, onde o impacto é um pouco menor. Tu tem adaptações boas em atividades até que não são tão específicas, como, por exemplo, o tempo de saída da natação e viradas da natação. Tá? Esse trabalho do Schmidt-Blaker mostrou no Brasil em 2003, me lembro, num congresso brasileiro de biomecânica, mostrando resultados de Olimpíadas, assim, de equipes alemãs, assim, muito legal o estudo. E aqui, pessoal, eu trago assim, para esse treino pliométrico, eu trago como controlar essa carga e trabalhar em 3 zonas de treinamentos possíveis, que vão envolver 3 métodos, vamos chamar assim, de treinamentos de pliometria específicos. Tá? Esse gráfico que vocês estão vendo, ele é baseado num teste progressivo, que eu mais ou menos falei para vocês com o exercício de musculação. Aqui o que se faz é com salto em profundidade. Então, tu tem que ter bancos com várias alturas, e o que tu vai fazer? Tu começa fazendo o salto em profundidade, que significa subir no banco, dar o passo à frente, cair e fazer o salto. Aí tu tem o desempenho de salto e tu tem a altura do banco que tu caiu. Tá? Tem essas 2 variáveis. Está aqui a altura do salto, desempenho, né? no eixo vertical, e no eixo horizontal, a altura do banco. Tá? O que tu tens aqui? O que se mostra é quando começa com alturas bem baixas, 5 centímetros, quase sempre se faz 5 ou de 10 em 10 centímetros, tu tens o quê? Um aumento da tua altura de salto conforme tu aumenta a altura do banco. Tá? Aquilo que eu comentei para vocês. Exige um pouco de coordenação, tem alunos que sofrem, mas os alunos sofrem mais com o contramovimento do que o drop. O drop é um pouco mais automático, porque ele tem que
e tem que se adaptar a essa condição rápida e a descoordenação afeta menos. Mas às vezes precisa de um pouco de preparação para fazer isso, mas o resultado sai assim. Ele vai aumentando a altura até chegar a um ponto em que a altura é muito alta, que, por exemplo, poderia ser de caras mais destreinados ou de mulheres, que é um pouquinho mais baixo, e aí, quando começa a aumentar muito, o resultado começa a cair. Quando tu tem lá 2 resultados que caem, tu confirmou o teu ponto ótimo de altura. O que se faz? Se costuma pegar lá em torno de uns 10 centímetros para baixo ou para cima do ponto ótimo e tu faz uma linha aqui, como eu estou mostrando para vocês. E aí tu vai ter as 3 zonas de treinos de pliometria para saltos verticais, por exemplo. Tá? Tu vai ter a zona 1, que é de potência muscular ou um cai lento. Aqui vai entrar também até o contramovimento, que vai ser uma situação como se fosse 0 altura de banco, tu não tem nenhuma queda, mas na real tu tem a queda da própria flexão ali do joelho rápido, né? Mas é um cai lento ainda, é considerado. E tu inclusive tem aqui o teu squat, que é uma situação mais lenta ainda. Aqui tu pode colocar o squat, ou o salto agachado, com carga ainda. Então tudo aqui na região 1. E aqui estaria até numa região mais lenta ainda, estaria mais para a esquerda ainda disso. Mas tudo dentro dessa região 1, que é onde eu vou treinar mais uma potência muscular. Tá? É o que se fala, porque a unidade músculo-tendão ela vai agir de modo mais lento. Então vai ter menos mecanismo elástico atuando. Então vai sobrar mais para os componentes ativos. Tá? Então, por isso que se chama potência muscular ou regime lento. Por exemplo, esse tipo de treino ele tem boa correlação com o início de sprint, com o desempenho dos primeiros 3, 4 passos do sprint, porque são executados em situações lentas. Tu parte do sprint sempre em repouso, né? Então, é como se fosse numa condição meio agachada, aquela situação de inércia total, né? Então, os primeiros passos eles são relativamente lentos. Tá? Então, tem uma boa correlação. Quem treina muito nessa zona melhora essa fase. Fase 2, potência elástica. Ali está numa região ótima de saltos. Ou seja, ali se indica que tu vai estar trabalhando muito com adaptações também ao nível de tendão. Tá? E vai responder a saltos ou situações que já envolvem um movimento muito rápido. Então, isso serve para aquelas aterrissagens com mudança de direção, que tu já vem com velocidade, né? Ou no meio do sprint. As fases depois dos primeiros passos, né, a partir do 5º, 6º passo, então em torno dos 10 metros para frente, ali tu começa, ali, que vai se aproximar do pico de velocidade, ali em torno de 50 metros para os bagual, ou 70 metros para caras mais treinados. Nessa fase de velocidade máxima, vai ter muita relação com a potência elástica. Caras que conseguem bem treinados nessa fase vão ter um bom resultado nessa fase também. E aí tem uma terceira fase que eu gosto de falar para vocês, que é um dos grandes segredos das escolas de salto, tá, do leste europeu e dos cubanos, tá, resumindo, que muitas equipes de esportes que envolvem saltos teimam em não fazer. Né? Existe uma certa discussão sobre isso, mas eles têm um certo razão, porque o que acontece? É um treino, como o nome já diz, potência negativa ou excêntrica. Imaginem, é uma excêntrica com potência. Então, é uma carga muito alta. Imaginem, são zonas de saltos muito altos, onde tu não está otimizado. Tu vai saltar ali, teu resultado vai ser pífio. Tá? Mas existe. Os triplistas, os saltadores de distância, são obrigados a treinar nessas zonas. Tá? E essa zona de treino, ao longo do tempo, se bem regulada, é um dos grandes segredos de desempenhos excepcionais dessas escolas. Tá? O que se diz é que nessa fase aqui é difícil, por exemplo, é a minha discussão com o Berriel mesmo, né? A gente fala disso mais de uma vez. O Berriel diz que é impossível jogar essa zona 3 em jogadores de vôlei quando já estão, ele pega, que já são os caras preparados, assim. Possivelmente isso poderia se fazer em fases mais intermediárias, uma adolescência vindo a idade, uma fase anterior ali do profissional, que o cara é um pouco mais leve e ele suportaria um pouco mais esse tipo de treino, né? Que provavelmente é isso que os cubanos fazem. Não, provavelmente não, a gente já tem bons dados assim informando isso. E aí as adaptações são maiores. De novo, não é específico, é um treino excêntrico muito potente com uma carga grande. Então imaginem, é pesado, mas tem adaptações bem importantes. Para isso, tu tem que ter uma base, né? Tu não pode começar só com saltos, mas tu tem que ter uma base de treinamento de força excêntrica mesmo nesses caras. Ou seja, é um troço bem mais complicado. Isso aí certamente serve para um aluno ou atleta que faz treinamentos
de saltos, de força rápida, um treinamento de força geral já há mais de 2, 3 anos, obviamente. Ele tem que ter toda uma base anterior para poder suportar esse tipo de treino. Mas eles fazem. São saltos muito loucos. Os caras fazem mais de 1 metro de altura até, às vezes. Tem caras que fazem, tem relato aí de 1,5 metro e tal. É pura queda livre. Então, claro, a maior tarefa é aterrissar. A unidade músculo-tendão faz isso, né? Quando a gente salta em uma altura enorme, né? A gente quer aterrissar, quer não se esborrachar, digamos, né? E depois faz a função que tiver que fazer, mas todo o segredo do treino está na fase excêntrica mesmo, é sobrecarregar bem essa fase excêntrica. Tá? Muito bem, pessoal. Vamos ficar por aqui. Agora eu vou fazer, já é 11h15, né? Já estourou o tempo da aula. Mas eu vou fazer isso. Hoje eu vou quebrar um pouco, vamos ver como é que fica. Eu vou parar a aula de agora, para o compartilhamento, encerro a parte 2 da aula da manhã, do dia 22 de setembro.